O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa Conexões é um oferecimento de ADV Pharma, segurança e praticidade para toda a família. Amo Vacinas, fazendo bem e prevenindo doenças. Zelo Óticas, a sua ótica de confiança. Cuidar é saúde, onde há cuidado há amor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui no programa Conexões, uma realização da TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E hoje eu trouxe o Dr. Felipe Furlan, que vai falar sobre direito do idoso. O Estatuto do Idoso completa um pouco mais de 20 anos e traz aí algumas atualizações conforme nós estamos envelhecendo. Nós vamos passar a utilizar esses direitos, né, doutor? Edivaldo, primeiro queria agradecer o convite. É extremamente importante falar desse tema porque a população envelheceu, né? E a população tem experimentado o envelhecimento a cada dia e nós precisamos trazer para nós essa população, nós precisamos realizar a inclusão do idoso. Então acho que é um tema muito pertinente e muito interessante da gente discutir aqui. Certo, doutor Felipe, obrigado por ter aceito o convite, então vamos lá. Desde que a lei foi criada, é lógico que houveram algumas mudanças e com isso, algumas adequações nossa como sociedade para tentar trazer também um conforto maior para os idosos. Mas, doutor Felipe, o que realmente mudou com a criação dessa lei do Estatuto do Idoso, na prática? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender de onde vem o Estatuto do Idoso. Por que existe o Estatuto do Idoso? De novo, como eu falei, é um fenômeno mundial esse envelhecimento da população, principalmente pós-45, que é o marco que a gente coloca, 1945, que é o final da Grande Guerra, e é posterior à invenção da penicilina, e você tem os grandes avanços na medicina, a população passou a morrer mais velha. A população passou a envelhecer, que é um fenômeno que nos séculos anteriores nós não tínhamos. Se a gente parar para pensar nesse pré-Segunda Guerra Mundial, século XVIII, século XIX, a população raramente chegava a 60 anos de idade. Então, a gente não tinha esse vou dizer problema, é ruim dizer isso, esse problema de o que fazer com o idoso, como dar qualidade de vida para o idoso, porque nós tínhamos poucos idosos. Aí, com o advento dessas inovações científicas, com o aumento da expectativa de vida, a gente passou a ter essa população idosa. E o que ocorreu? Eu acho que nós, enquanto humanos, pela nossa natureza de animal, nós não estamos condicionados a cuidar do idoso. É só você observar os animais não cuidam dos idosos. Os animais sobrevivem enquanto mais fortes, o bando segue, os mais fracos ficam para trás. Mas é claro, por que nós somos humanos? Porque nós somos racionais. E a nossa racionalidade nos impõe uma série de coisas, entre as quais cuidar dos nossos, que é uma imposição da dignidade humana. Você tratar o outro com respeito, com dignidade. Entendeu? Então, o espírito do Estatuto do Idoso, finalmente, com o passar do tempo, o idoso foi tido aí como, entre aspas, pelo amor de Deus, um estorvo. Então você tinha essa institucionalização em massa, esse abandono, a gente colocar os idosos ao Deus dará. O que ocorre? A gente criou uma camada vulnerável da população. Tá? Os idosos, eles são tidos pela lei como vulneráveis ou talvez hipervulneráveis, porque eles têm uma condição peculiar de alguma fragilidade. Então, por isso, eles merecem o quê? Uma proteção especial. E por isso, houve a edição do Estatuto do Idoso, tá? Com uma série de direitos, uma série de coisas garantidas. Então, a partir do advento do Estatuto do Idoso, na prática, você tem uma série de mudanças. Você tem, por exemplo, a fiscalização maior das casas de repouso. Se a gente se lembrar 20, 30 anos atrás, quantos escândalos a gente teve em casa de repouso que era um depósito de velho. Entendeu?
Hoje você tem um Ministério Público mais atuante, hoje você tem delegacias mais vigilantes, hoje você tem órgãos mais fortes, tá? Tudo graças a essa maior fiscalização que foi imposta pelo Estatuto do Idoso. Tá? O Estatuto do Idoso, eu acho muito interessante esse termo, ele reconhece ao ser humano o direito de envelhecer. Afinal, nós temos o direito de envelhecer e de envelhecer com dignidade, porque é uma condição física nossa. Nós vamos chegar lá e nós merecemos ser cuidados. Tá? Eu acho que esse é um dos grandes espíritos dessa lei que ela traz. E, ademais, isso que eu acho mais interessante ainda, o Estatuto do Idoso, ele prima por manter a autonomia do idoso, o respeito e a sua inclusão na sociedade. Tá? Por que a autonomia? Não sei se eu estou me estendendo muito na pergunta, mas por que a autonomia? Porque a gente tem essa coisa também de achar que quando a pessoa envelhece, ela já não tem que ter mais vontade. Ela vira quase que uma criança, de novo, assim, como se a criança não tivesse essa autonomia que tem. Inclusive a legislação do Estatuto do Idoso, ela é muito semelhante em alguns pontos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Não, pelo amor de Deus, não tô trazendo aquela crença popular de que o idoso se torna uma criança. Mas tal qual as crianças, eles têm direito a uma proteção específica, tá? Proteção, ele usa o termo usado nas duas leis, a proteção integral. O que é a proteção integral? Eles têm assegurados os direitos que todos temos, ademais dos específicos da sua peculiaridade. Isso você tem no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso. Tá? Então, de novo, o espírito da lei, a grande intenção da lei é você respeitar a autonomia do idoso, trazer o respeito e trazer a inclusão deles enquanto membros da sociedade. Certo, bem esclarecido, doutor. É lógico que você citou a questão de vulnerabilidade do idoso perante a família e também citou também o avanço que essa lei trouxe também para a fiscalização de instituições de longa permanência, que hoje em dia é fiscalizado pelo Ministério Público, fiscalizado por vigilância sanitária, até mesmo pela sociedade como um todo também, que acaba visitando essas instituições e acaba relatando quando acontece alguma irregularidade, enfim, né? A própria sociedade está bem informada quanto a isso. Mas o que vamos abordar na próxima pergunta é até que ponto esse idoso que precisa ser respeitado em total integridade, às vezes ele precisa ser interditado. Porque é uma dúvida que sempre acontece dentro do atendimento domiciliar. A família se sente um pouco restrita. Eu preciso interditá-lo civilmente, porque às vezes a pessoa tem bens, não pode administrar. Porém, a questão emocional de tirar a autonomia desse idoso está presente. Como que a gente civilmente tem que balancear isso? Veja, primeiro, o Estatuto, como eu disse, ele visa respeitar a autonomia do idoso, o idoso fazer a sua vontade, ter os seus direitos respeitados. Entretanto, por algumas condições médicas que acometem, claro que a gente está falando especificamente do idoso, mas condições médicas que reduzem a capacidade, reduzem o discernimento, elas podem acometer qualquer ser humano, com maior incidência nos idosos. Nesse caso, quando, por uma condição médica, por uma condição de saúde, ele tem esse discernimento comprometido, é a hora da interdição, tá? Eu não diria que a interdição vai tirar essa autonomia do idoso, ela só vai dar o auxílio nesses casos em que ele tem o discernimento reduzido para os atos da vida civil. O que são os atos da vida civil? Comumente falando, sem entrar em pormenores muito técnicos, os atos da vida civil são a nossa disposição patrimonial. É comprar, é vender, é contratar. Muitas vezes, por casos clínicos, como uma demência senil, um Alzheimer mais avançado, o idoso passa a perder o discernimento para essas questões práticas. Aí ele vai precisar de alguém para administrar a sua vida. E é interessante que
A própria interdição, eu vou falar um pouquinho como é que ela funciona, a gente se aprofunda um pouco mais, mas a própria interdição, ela não tira completamente a autonomia do idoso. De acordo com a peculiaridade do caso, o juiz vai ver o que esse idoso consegue e o que ele não consegue fazer, e para o que ele não consegue, ele nomeia os poderes do curador, que é a pessoa que vai ficar responsável pela administração dos bens, enfim, da vida civil desse idoso, desse interditado. O juiz tem que, isso está na lei, o juiz tem que assinalar exatamente quais são os limites da curatela. Porque, veja, você trabalha com isso, você sabe, há casos mais avançados que a pessoa realmente, Alzheimer principalmente, acho que é o exemplo mais comum, os casos mais avançados de Alzheimer, realmente, a pessoa ela perde totalmente a noção, mas há casos no começo que ela ainda tem uma certa noção do que está acontecendo. Ou você tem os casos mais graves de qualquer coisa que a pessoa já está num coma, por exemplo. Aí ela já não tem mais vontade nenhuma. Aí a pessoa realmente precisa administrar a vida civil dela como um todo. Todas essas peculiaridades, no caso concreto, o juiz vai sopesar para definir quais são os poderes do curador, até onde vai a curatela e qual é o momento de decidir por um processo de interdição. Eu acho que assim, as pessoas elas têm muito medo da interdição. Quando eu digo medo, é o medo do entrar com o processo. Meu Deus, mas uma interdição, mas é burocrático, mas é demorado, ou o mais interessante, não tem outro jeito? Não tem outro jeito. Essa aqui é a questão. As pessoas precisam perder esse medo da interdição, porque não tem outro jeito. A partir do momento que que o idoso passa a apresentar problemas de discernimento, problemas cognitivos, problemas para gerir a própria vida, para lidar com a própria vida, é a hora da interdição. As pessoas sempre vêm com, mas se você levar no cartório, o tabelião dá a procuração. Não dá. Porque quando você chegar na frente do tabelião, a primeira coisa que ele vai fazer, vendo que é o idoso, ele vai fazer aquelas perguntinhas, como é o nome do senhor, qual é o nome da senhora, onde a senhora mora, e assim, ao menor sinal de confusão, ele vai fazer desculpa, não posso fazer isso. Porque eu não sei se essa pessoa está na sua capacidade cognitiva. Eu não sei se essa pessoa apresenta pleno discernimento. Então, é nesse caso que a gente precisa levar ao judiciário. E, é complicado, é demorado, é burocrático? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque a partir do momento que você apresentou o pedido para o juiz, como é que você apresenta esse pedido para o juiz? O principal documento que a gente precisa é um laudo médico. O laudo do médico de confiança da pessoa dizendo, olha, esse idoso, essa pessoa apresenta um diagnóstico de demência senil, de Alzheimer, de Parkinson e não está em plenas faculdades mentais. Aí o juiz, olhando isso, vai dizer, bom, realmente, temos um indício. Geralmente acabam pedindo mais documentos, mas aí ele vai dizer o seguinte, bom, como parece, de acordo com o documento médico, que esse idoso está numa condição onde ele precisa ser interditado, eu vou dar o quê? A curatela provisória. A curatela provisória é aquela primeira decisão judicial que é uma liminar, é uma medida de urgência que o fundamento bom, parece que você tem razão no que você está me pedindo. Parece que é um caso de interdição. E como parece que é um caso de interdição e o processo tende a se alongar de forma que desde já você precisa gerir a vida dessa pessoa, então está aqui a sua curatela provisória, quer dizer que por enquanto está tudo certo. Por enquanto você vai mexendo, você vai administrando a vida dessa pessoa, enquanto não sair o resultado do processo. E por que a gente precisa alongar o processo? Porque para ter certeza da condição da pessoa, o juiz nomeia um perito, um médico, para realizar os exames na pessoa e dizer, realmente é caso de interdição. Por quê? De novo, como a gente falou de autonomia, eu acho que a nossa autonomia, a nossa individualidade é um direito muito precioso. Muito precioso. Então o juiz precisa se certificar 100% que ele não está tolhendo a individualidade, a liberdade individual de alguém que não precisa. Então, por isso que ele nomeia um perito, que é
um médico de confiança dele, um médico isento, não é um médico da parte, para ter certeza de que aquilo está acontecendo. Não tem nada a ver com desconfiança, com nada assim. Isso é simplesmente uma certeza que ele precisa ter por questões legais, né? Como eu estou dizendo, estamos tolhendo a autonomia de alguém. Como isso é violento, por assim dizer, violento no sentido de você estar retirando a liberdade individual da pessoa, você precisa ter 100% de certeza do que você está fazendo, tá? Então, o que dá problema num processo de interdição? Do que as pessoas têm medo? O grande problema dos processos de interdição são as desavenças familiares. As desavenças familiares podem levar a um processo longo e difícil. De onde vêm as desavenças familiares? Ah, mas você está cuidando, quem vai cuidar? Como é que vai ficar o dinheiro? Como não vai ficar o dinheiro? Temos dinheiro? Essas desavenças geram um processo tortuoso e complicado. Então, para que as pessoas não precisem passar por isso, para que a experiência seja menos traumática, afinal, de novo, assim como envelhecer é parte da vida, pode ocorrer uma doença desse tipo que necessite da interdição, também faz parte da vida. Então as pessoas precisam sentar, elas precisam conversar e elas precisam se acertar entre si antes de levar essa demanda para o judiciário, tá? Ah, mas a gente sempre escuta, poxa, mas vai ficar com fulano, eu não sei se ela vai usar o dinheiro da minha mãe para as coisas dela. Esse tipo de desconfiança às vezes acontece. E como que se afere isso? Muitas vezes, quando a gente entra com o processo de interdição, primeiro eu entro com esses documentos indispensáveis, que é o documento de todo mundo, que é o laudo médico, e aí o promotor tem que intervir nesses casos. Uma coisa interessante, até o Ministério Público é quem fiscaliza as casas de acolhimento, as casas de repouso, assim como os abrigos para criança, porque o Ministério Público, pela Constituição, eles têm, entre todos os deveres institucionais, o zelar pelos incapazes, pelos vulneráveis. Isso é um dever institucional do Ministério Público. Por isso ele participa do processo de interdição. Ele fiscaliza e ele opina no processo de interdição. Então, em 90% dos casos, os promotores vão dizer: legal, apresente os comprovantes de todos os ganhos e todos os gastos dessa pessoa idosa. Então, esse processo é auditável. Auditável, quer dizer, então a pessoa ganha X, gasta Y, tá. Onde vai ficar o resto? Para que vai esse resto? E pede-se a prestação de contas. Em tese, a prestação de contas deveria acontecer sempre, em todo o processo, mas por uma questão operacional, por uma questão de serem muitos processos e poucos funcionários, geralmente eles dispensam da prestação de contas periódica. Tá? Eu acho que eu peguei uma vez só, porque a curadora não era da família. E aí o juiz até me falou, olha, eu estou pedindo porque a curadora não é da família, tá? Tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, tranquilo. Mas é sempre interessante, apesar de você não ter que prestar essas contas, guardar isso para evitar o quê? As possíveis desavenças familiares. Então, de novo, resumindo essa minha fala enorme, o processo de interdição não tem que ser tortuoso, nós não temos que ter medo dele. Tá? Nós não temos que ter medo dele, faz parte da vida. E como a gente pode se preparar para isso? Levando ao judiciário a questão não tumultuosa. Entre nós, família, a gente vai decidir o que fazer, possivelmente com auxílio de um advogado. É legal, às vezes um advogado mediar esse debate é bacana. Então a gente vai se acertar, vai acertar todas as nossas questões práticas, vamos deixar as questões desavenças para lá e vamos focar na questão prática. A partir disso, o processo tende a ser tranquilo. Claro, a interdição definitiva, ela não sai de um dia para o outro, porque existe uma fila, existe um exame pericial, existem outros processos com prioridade para julgar, apesar da interdição já ter prioridade, porque tem o idoso, né, pelo Estatuto do Idoso, os idosos acima de 60 anos têm prioridade de julgamento, mas mesmo assim, é terrível. As pessoas perguntam prazo para advogado, a gente tem verdadeiro horror de falar em prazo porque nós não sabemos. Tem fóruns que são mais rápidos, tem vagas que são mais rápidas, mas sei lá, não vou me arriscar a falar em prazo, pelo amor de Deus, isso aqui está sendo gravado, imagina se alguém depois... então, você falou aqui nessa gravação que demoraria 2 anos.
Imagina, então eu não vou Tem usar. alguns casos que levam mais que eu já presenciei, doutor. Tem casos, e assim como houveram casos de clientes meus que em 6 meses eles já tinham a curatela ou até mesmo a interdição. Então, realmente depende de caso a caso. Ou os casos que a pessoa acaba falecendo antes de sair a sentença. Também já aconteceu. Acontece, esse eu já peguei bastante. Sem sair a sentença definitiva, eu já peguei bastante. Mas assim, não importa. Por que não importa? Uma vez tendo a curatela provisória, você já consegue gerir a vida civil da pessoa. O mínimo. Claro que assim, em casos muito específicos, tipo, poxa, não, a gente quer vender um imóvel. Aí a curatela não vai te autorizar. Você vai precisar do quê? De uma autorização judicial. O juiz e o promotor vão querer dizer por que você quer vender esse imóvel. Poxa, precisamos vender esse imóvel porque vamos ter que despender dinheiro num tratamento de saúde caro. E tá aqui o valor. Legal. Porque não, a gente quer vender porque a casa tá lá parada e a gente quer vender. Tá bom, então vende e deposita numa conta poupança em nome do idoso e justifica pra mim. Entendeu? Aí você vai ter os limites da curatela. Eu vou chamar o primeiro bloco de comercial e voltamos já para tirar mais dúvidas com o senhor. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é a Saúde. Onde há cuidado, há amor. Bem-vindos à Zelo Ótica, o lugar onde estilo, inovação e visão se encontram. Localizado estrategicamente no coração do bairro Anhangabaú, em Jundiaí, na via de acesso principal da cidade. Aqui na Zelo Ótica, você encontrará mais do que apenas óculos. Nós oferecemos um conceito inovador quando o assunto é moda e saúde para os seus olhos. Não esqueça de aproveitar o nosso espaço especial do café quando vier nos visitar. Sabe o que é ainda melhor? Você pode agendar seus exames de vista gratuitos aqui pela loja. E não para por aí. Temos promoções e descontos incríveis durante o mês todo. Afinal, você merece qualidade sem comprometer seu bolso. O pagamento é facilitado com opções de parcelamento, porque sua visão merece tudo, sem complicações. Indique um amigo. Se ele comprar conosco, você ganha um incrível par de óculos de sol. É só passar na loja e buscar. Somos especialistas em lentes. Seja visão simples multifocal, nacional ou importada, nós temos o que você precisa para enxergar o mundo com clareza e estilo. Então, se você está em busca de diversidade, saúde, estilo, óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato e muito mais, não perca tempo. Venha nos visitar na Zelo Ótica. Sua visão é única e merece o cuidado e atenção que a Zelo te proporciona. Venha descobrir um mundo de possibilidade para os seus olhos. Zelo Ótica, o foco está em você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. Esse é o som que a gente quer ouvir sempre. E a gente faz de tudo pela felicidade e pela segurança deles. A
receita é amor e cuidado em todos os momentos. Amo Vacinas. Sabe tanto disso que se transformou em uma clínica especializada em vacinação humanizada para todas as idades. Ambientes lúdicos para as crianças, equipamentos modernos de refrigeradores com gerador e regulação automática da temperatura para garantir a eficácia das vacinas. Amo Vacinas. Possui um completo serviço ambulatorial para aplicação de medicamentos de acordo com a prescrição médica. E a equipe é super atenciosa em todos os momentos. Amo Vacinas possui uma equipe de enfermagem especializada disponível para pronto atendimento em casos de reações adversas. O atendimento é totalmente personalizado. É menos dor e mais amor de verdade. Amo Vacinas oferece diversos planos. Vacinação programada para crianças de 0 a 2 anos, vacinação na maternidade, vacinação domiciliar, escolar, empresarial e até em condomínios, além de planos criados especialmente para os idosos. É por isso que eu conto sempre com a Amo Vacinas para ajudar e cuidar de quem a gente ama. Amo Vacinas. Prevenção é sempre a melhor opção. Amo Vacinas, unidade de Jundiaí. Está localizada na rua Eduardo Tomanique, 226, Chácara Urbana, Jundiaí. Telefone 11 4521 4774. Como funciona o atendimento domiciliar, né? Para muitas pessoas que precisam ou têm um cuidador por conta, o atendimento domiciliar, além de você ter a segurança de uma equipe fixa ou ao menos uma previsibilidade de ir alguém capacitado para executar as atividades, você tem a supervisão de enfermagem. Você vai ter referência caso você precise de algum profissional, seja um fisioterapeuta, fono, médico ou algum profissional da equipe multidisciplinar, e também a segurança em caso aconteça alguma eventualidade clínica. Esse idoso vai estar assistido, mesmo que seja à distância ou até mesmo seja uma visita do enfermeiro, mas ele estará assistido. Esta é a principal diferença do atendimento domiciliar em uma empresa. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Hoje eu quero falar de uma modalidade de atendimento domiciliar que nem sempre as pessoas têm este conhecimento. Você não precisa fazer uma contratação de um cuidador num horário permanente de 12 horas ou 24 horas. Às vezes você precisa apenas de um auxílio ao banho, auxílio apenas a uma consulta ou até mesmo um evento temporário, seja ele 6 horas, 2 horas, finais de semana. Então, a Cuidare também oferece esta modalidade de atendimento. Você não precisa fazer a contratação de um horário cheio e nem uma permanência de longo prazo. É apenas para aquele evento que você precisa. Olá pessoal, estamos de volta. Hoje estou aqui com o Dr. Felipe Furlan, tirando algumas dúvidas sobre direito do idoso, estatuto do idoso, interdição, que não é um bicho de 7 cabeças, assim como ele explicou no bloco anterior. E Dr. Felipe, quando nós evidencializamos ou supomos, né, porque também tem essa questão de supor também, que o idoso está sofrendo maus tratos, né? É muito comum, às vezes, a parte leiga falar, fulano de tal maltratou o idoso. Como que a gente pode agir
perante essa situação? Em qual canal a gente consegue fazer essa denúncia? É um boletim de ocorrência? É evidencializar na polícia? Como que a gente faz? Procura um advogado? O que a gente faz? Na verdade, assim, nem sempre você vai precisar de um advogado, mas quando precisar também é sempre bom ter um por perto. Essa parte dos maus tratos é bem interessante porque é uma parte que o próprio Estatuto do Idoso traz, o capítulo dos crimes, né? O que é... Tentando traduzir do técnico para o leigo, o que é o crime? O crime entra em cena quando toda a proteção falhou. Então, a gente diz o seguinte, bom, o idoso merece proteção integral, merece acolhimento familiar, porém, deu problema, não foi acolhido, foi abandonado, foi agredido. Aí você tem os crimes. Os crimes, eles são os comportamentos, por assim dizer, mais graves que você tem numa ordem social. E aí você tem os crimes específicos contra o idoso. Suspeita de maus tratos primeiro, o mais básico, procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência. Claro que assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de fazer essas denúncias, por favor, né? Porque, veja, ser processado por um crime é sério, é muito sério. Então, antes de procurar as autoridades, a gente tem que ter um mínimo de certeza do que está acontecendo. Não pode ser uma desconfiança que está no... eu acho, parece... Não, a gente tem que procurar certificar, se munir de elementos que evidenciem que esse crime aconteceu, porque vai haver um procedimento, tá? Vai haver um procedimento e é um procedimento sério. Então, você pode procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, você tem as medidas de proteção, que é muito semelhante àquelas medidas protetivas da Maria da Penha, da violência contra a mulher, é muito parecido. Você pode procurar diretamente o Ministério Público. Isso pode ser feito mediante advogado, sim. Nesse caso eu acho legal. Nesse caso específico, se for para procurar o Ministério Público, mediante advogado facilita, porque aí de promotor para advogado a gente se entende um pouco melhor, tá? E aí, essa medida de proteção vai ser encaminhada ao juiz, para ele verificar o que está acontecendo com esse idoso. A gente falou de crime, especificamente vem na cabeça a agressão, né? Mas além da agressão, você tem uma série de outros crimes que foram até definidos porque eram situações que aconteciam. O abandono, por exemplo, você abandonar o idoso numa instituição pública ou privada, no hospital, ou abandonar ele na casa dele sem prover ele do mínimo, isso é o crime de abandono de idoso. Sempre lembrando que o idoso, numa condição de necessidade, ele pode pedir pensão alimentar, né? Pensão alimentícia, na verdade o nome correto é alimentos. Ele pode pedir alimentos para os seus filhos, para os seus netos, para aqueles que melhor revelarem condições de supri-lo desses alimentos. Ele pode. E se ninguém está dando, crime do abandono de idoso. Outro crime interessante, né? Eu falo interessante porque quando a gente é advogado, a gente gosta de estudar o direito. Porque é comum. A gente acha interessante que se tenha definido isso, que o legislador tenha tido essa sagacidade de observar um fenômeno social e falar, poxa, isso aqui precisa virar crime. Que é, por exemplo, a retenção de cartão do idoso. Muita gente retém indevidamente o cartão do idoso, e aí não estamos falando de idosos em condição de interdição, de idosos com capacidade cognitiva diminuída. Estamos falando de idosos funcionais, idosos em pleno gozo de suas capacidades. Mas acontecia muito isso, não, vou ficar com o cartão da minha mãe. Não pode, porque se ele não está interditado, se ele tem a autonomia dele, mas ela vai gastar com besteira. Problema dela. Ela tem sua autonomia até para gastar com besteira. Mas ela vai gastar com besteira e vai ficar sem o mínimo para... Tá, tudo bem. Aí a gente pode analisar se não é caso de interdição. Mas você não pode reter o cartão do idoso. Assim como você não pode reter o benefício da aposentadoria. Acontece. A gente observa aí que aí muitas vezes as pessoas fazem isso. Mas eu que administro para minha mãe. Não, peraí. Ela não tem autonomia? Então, interdição. Ela tem, mas é melhor não. Não, você não pode fazer isso. Ou outra coisa que a gente observava muito em casas aí não tão sérias,
você forçar o idoso a dar uma procuração para alguém ou para a própria casa de repouso gerir a vida dele. Tá? Essa outorga forçada de procuração, forçada de um documento, isso é crime. Assim como forçar o idoso a fazer um testamento. Tá? E aí é que tá, de novo, estamos falando de uma camada da população que é vulnerável. De fato, com a idade, muitas coisas são levadas, mas isso não quer dizer que a gente vai relegar o idoso a uma condição de ser cidadão de segunda classe, entendeu? Que não vai ter seus direitos, a sua autonomia respeitada. Então, de novo, voltando a falar de crimes, voltando a falar de proteção, diante de quaisquer desses que eu renomeei, além da agressão, além de ter... No Estatuto do Idoso você tem a agressão, lesão corporal, que é do Código Penal comum, é um crime gravíssimo, tá? Que é claro que é o que a gente pensa em primeiro lugar. Mas diante de qualquer evidência de maus tratos, qualquer evidência de ocorrência de crime, desde que fundamentado, desde que a gente tenha aí um certo grau de certeza, não vou falar certeza absoluta, porque quem vai ter certeza absoluta são as autoridades através de uma apuração. Mas se nós tivermos elementos que nos convençam disso, procurar a polícia, procurar o Ministério Público, procurar sim o auxílio de um advogado, entendeu? E, poxa, se isso ocorreu ainda nas dependências de uma casa de repouso, denunciar o Ministério Público, ver se essa casa está sendo averiguada de perto, ver a seriedade desse estabelecimento. Ou até mesmo, né, Dr. Felipe, os próprios cuidadores que são contratados particulares terem a consciência que isso é de extrema importância, eles terem éticos para realizar a profissão, né? Porque existem muitas pessoas amadoras e de má índole que acaba não tendo paciência, principalmente com os pacientes que têm neurodegeneratividade, que não têm autonomia, acabam sendo brutos na forma de pegar, conduzir ao banho, né? A gente joga na internet, a gente vê cenas horripilantes sobre isso, usurpar alimentos da casa do próprio cliente, né? Infelizmente tem pessoas de má índole que a família precisa fiscalizar, né? Não é apenas contratar, e sim também fiscalizar também esse papel do cuidador que está exercendo essa profissão, né? Eu tinha um professor, um grande professor de Direito Constitucional, que era um juiz federal, Dr. Valdeci dos Santos, um cara genial. E ele dizia isso, claro que não é relacionado a esse tema em específico, mas ele dizia isso relacionado à transparência da conduta dos administradores públicos. Ele dizia, era um provérbio romano, a mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta. E o que eu quero dizer com isso, trazendo pra gente aqui? A profissão do cuidador de idosos, a profissão da pessoa que também se aplicaria aí às pessoas que cuidam de criança, ela demanda uma certa delicadeza, ela demanda uma certa vocação. E justamente pela preocupação que a família manifesta, seja para com os idosos, seja para com a criança, e é isso que se espera de uma família séria, de uma família que se preocupe com os seus, ela vai ser observada de perto. A família vai querer saber o que está acontecendo. Então, uma pessoa que desempenha essas funções, ela precisa ser extremamente cuidadosa e demonstrar ser cuidadosa o tempo todo. Agir com transparência, comunicar qualquer problema, porque assim, nós sabemos que pessoas idosas às vezes não são fáceis. E posso até trazer meu caso pessoal. A minha avó tem 99 anos, minha avó tem cuidadora. Nós sabemos que a minha avó é dificílima. A minha avó é dificílima. Então, muitas vezes a minha mãe, poxa, mas a cuidadora reclamou que a minha mãe não está comendo. Eu falo, mãe, quando ela está aqui em casa, ela também não quer comer. Mas eu acho que ela nem insistiu. Mãe, ela deve ter insistido. Entendeu? Então, veja, essas pessoas têm uma atenção redobrada sobre elas. Então, para evitar qualquer sombra de comportamento inadequado, eu acho que vale a pena você ser extremamente transparente nos seus atos de cuidado. Não sei se eu estou fugindo um pouco do meu escopo de advogado aqui, falando um pouco a minha experiência de neto, né, que tem uma avó de 99 anos, Dona Cláudia. Terrível, terrível, Dona Cláudia.
Mas, enfim, não sei se eu estou deixando transparecer aqui um pouco a minha opinião pessoal, um pouco a minha vivência, mas eu diria que é um elemento fundamental, além do cuidado redobrado, deixar transparecer o seu cuidado redobrado. Certo. Doutor Felipe, em caso que o idoso ele se sinta prejudicado em algum ambiente que hoje em dia, né, a palavra idadismo está um pouco florescendo e a pessoa ela não se sentiu ofendida porque ela tem uma certa idade e pessoas acabam citando, né, você é velho para isso, velho para aquilo, e ela se sente constrangida. É lógico que tem um papel social atrás disso, mas com certeza tem uma lei, né, atrás disso. Existe essa lei protegendo essa pessoa, que ela, enquanto viver, tiver disponibilidade e atividade mental e cognitiva, ela pode fazer o que ela quiser. Cara, aí nós estamos diante de um negócio até básico. Discriminação. A discriminação ela se externaliza na lei se a pessoa foi xingada. Ah, seu velho. Poxa, peraí. Ele está usando a minha idade para tentar me ofender. Isso é injúria. Isso é injúria. Ou de repente você foi se inscrever em alguma atividade e não, você não pode. Você não pode porque você já tem idade e nós não aceitamos velhos aqui. Esse crime específico está no Estatuto do Idoso, porque um dos primeiros artigos dos direitos fundamentais, ele diz lá, ninguém pode ser impedido de fazer nada em virtude da idade. Então, peraí, eu fui impedido de fazer futebol porque eu tô muito velho. Não, Estatuto do Idoso. Claro que, a não ser que a discriminação se justifique Pelas condições de saúde, né? Vamos supor que, não, eu quero fazer parte de um grupo que corre maratona. Tem 80 anos. E assim, você sabe que eu conheci um senhor de 80 anos que acho que tá melhor que eu. Mas, se as suas condições médicas estiverem aptas, legal, aí não tem porquê. Mas se em razão da idade você tem condições médicas que te impeçam de participar, aí veja, é porque a gente usa discriminação quase como um palavrão, mas você tem discriminação positiva como você tem discriminação negativa. Por exemplo, você ter preferência para idosos em algumas atividades, como você tem, inclusive, pela lei, você tem preferência na formulação de políticas públicas para idosos. Isso é uma discriminação, mas é uma discriminação positiva, tá? Assim como um exemplo clássico é as cotas para negros, mudando um pouquinho de assunto, mas é a mesma ideia. As cotas para negros em universidades públicas é uma discriminação positiva. É uma discriminação que encontra respaldo. Então, de novo, mas desde que essa discriminação seja injusta, constitui crime, tranquilamente crime. Se a pessoa foi ofendida, aí são os crimes arroz com feijão do Código Penal. É injúria. Ah, seu velho, é injúria. BO, processo, que aí, isso aí até o velho Código Penal de 45 já resolve, né? Quando a gente fala de xingar mesmo, da pessoa sentir esse tipo de situação, até o velho Código Penal já resolve. Com essa nova roupagem, aí você vai ter qualificadora, você vai ter um aumento de pena porque a vítima é idoso, tem esses acessórios legais da legislação nova. Mas, de novo, não é por causa do Estatuto do Idoso que você não pode discriminar um velho. Você não pode discriminar, um idoso, pelo amor de Deus. Você não pode discriminar um idoso porque você não pode discriminar ninguém, né? O Estatuto do Idoso só reforçou essas disposições. É o que a gente chama de legislação positiva, que você tem uma lei que não é que essas coisas elas não existiam, essas coisas são reafirmadas. E caso tenham qualquer dúvida, contatem um advogado para auxiliar nesse manejo familiar, que muitas vezes é muito difícil. O Dr. Felipe contribuiu muito hoje com a vivência dele, sobre interdição, falou um pouco sobre lar para idosos, toda a lei que acerca em volta disso, sobre, enfim, todos os direitos que cercam a lei de 2003, feita em prol dos 60+. Dr. Felipe, muito obrigado por ter aceito o convite.
em dispor seu tempo, falar um pouco sobre sua experiência. Falou muito bem, muito obrigado, e eu tenho certeza que foi de grande valia para toda a sociedade. Eu que agradeço, Edivaldo. Precisando, estou à disposição. Foi um prazer, de verdade. Muito obrigado e até logo. Pessoal, obrigado por ter assistido e até breve. Tchau, tchau.